sejam bem-vindos ao TV Primaveras. Continuamos com a doutora Verusca Mendes Vasconcelos, que é neuropsicóloga. Verusca, como é que o idoso se sente no processo de envelhecimento perante a família, que é um tema bem delicado também, né? Sim. E aí a gente vai ter que falar um pouquinho de... Ele é bem amplo, né? Mas, na verdade, existem dois fatores importantes. Existe o envelhecimento saudável, né? Do processo de envelhecimento sem nenhuma doença instalada, né? E aonde ele vai se percebendo das suas limitações, ele vai se sentindo um peso, então, para a família, pelas suas fragilidades, pela sua dependência, muitas vezes. E existe a questão dele perceber nele alguma coisa mudando, de instalando uma doença, por exemplo, de Alzheimer, né? Ou de Parkinson, né? Ou uma demência vascular, então, ou uma sequela de AVC, ou o que seja, né? Eu acho que aí é importante entender que o idoso, ele inverte um pouquinho o papel nesse momento com a família. Então, os filhos que o pai ou a mãe, né, cuidou a vida inteira, hoje troca e inverte os papéis, aonde se depara uma situação difícil para ambos, né? O filho que sempre viu o pai e a mãe como autoridade, como aquele que ensinou, que protegeu, que cuidou, hoje se vê tendo que cuidar. E muitas vezes eles não sabem lidar com isso, né? Porque é muito difícil para todos nós inverter este papel. Então, pro idoso, né, para aquele pai e mãe, se vê numa fragilidade, na sua perda de identidade, onde seu filho tem que mandar em você muitas vezes, né? Então fica uma questão muito difícil para o idoso e para todos. A gente precisa respeitar e validar essa identidade do idoso, buscar a sua história de vida e buscar então os interesses dele, né? O que ele se interessava, o que para ele era importante, proporcionar novamente isso. Como nós todos temos uma vida muito corrida, com várias tarefas de trabalho, de estudo, de filhos, de casa, a gente acaba tendo uma demanda muito grande nesse momento com o idoso, né? Com nossos pais, com momentos de fragilidade, principalmente quando tem uma doença instalada. Então a gente se vê muito perdido. E muitas vezes a gente acredita que ficar com nossos pais em casa é a melhor solução, né? Porque eu os cuido melhor do que ninguém. E muitas vezes não, porque nós temos as nossas limitações. E muitas vezes a gente chega de um local cansado, né? De um trabalho, de um dia exaustivo, e aí você vai deparar com situações do seu pai fazendo às vezes xixi na cozinha. Daí a gente fala, mas o que é isso? Né? Como que ele faz xixi na cozinha? Mas por quê? Porque ele já tem uma doença de Alzheimer instalada, onde já está no avanço e você não sabe como lidar com tudo isso, né? Onde muitas vezes ele tem uma demanda e uma solicitação muito grande com a gente, com o familiar, de agressividade, e aí você se vê sendo agressivo também. Né? E aí vem aquele sentimento de culpa, poxa, não tive paciência com perdi meus a paciência, pais, né? Eu não dei a qualidade que eu precisava, ou então ele tem uma queda num banheiro, e aí você fala, nossa, eu não cuidei o suficiente. Então muitas vezes buscar alternativas de locais especializados, com profissionais que consigam lidar melhor com isso, onde ele possa passar um dia e onde ele vai ter histórias para contar, gastar sua energia, se sentir útil, né, com muitas atividades, né? Então, quando a gente fala desses locais, a gente pode falar sim de instituições especializadas para isso. Quando a gente fala em instituição, a gente vem aí uma grande angústia. Leva um susto, né? Por quê? Porque antigamente, na época de nossos avós, se falava em asilos. E o sinônimo de asilo é o sinônimo de abandono. De abandono. Nem visitar, né? Então, o abandono ele só existe quando se existe o abandono de fato. Então, se você não existe esse abandono, não tem por que ele ter esse sentimento. E sim, muitas vezes, institucionalizar um idoso significa cuidado, porque você está respeitando os seus limites e você está proporcionando ao idoso estímulos cognitivos, físicos, emocionais, para que ele possa se sentir novamente útil, né? Que ele possa se sentir novamente uma pessoa, né? Então, às vezes, a gente vem com essa crença errônea de instituição, né? Então tem duas questões de instituição: aquelas que são necessárias que seja institucionalizado de fato,
né, em que seja uma moradia e aonde existem uma série de atividades para esse idoso, onde ele pode receber a visita com o momento que ele quiser, que ele se sinta na casa dele, mas com todo o cuidado de profissionais. Aonde o familiar pode levar para casa de final de semana, aonde ele pode levar para as festas, como se ele fosse na casa dele, só que com todo cuidado, aonde a gente pode ter tranquilidade de trabalhar sabendo que está sendo cuidado. E a outra opção de, às vezes, no momento de uma demência mais leve ou de pessoas lúcidas mesmo, que optam em passar um dia agradável e poder ter uma série de atividades e chegar em casa e poder contar o seu dia como a gente conta para o nosso esposo, para os nossos filhos, como foi o nosso dia, né? Então é importante a gente individualizar cada caso, identificar para aquele idoso a importância e às vezes conhecer, porque a gente desconhece e a gente só tem essas crenças errôneas, mas buscar a conhecer, né, para entender como isso funciona e o quanto às vezes isso é a melhor opção. Acesse nosso site, curta nossas mídias sociais e nos vemos no próximo vídeo.